Quem eu fodo? Peço a Pilatos. As pessoas cagaram e Madmeno respondeu: salve Barrabás. Disse e fez desde então os criminosos. Ladrões, estupradores, mentirosos, abusadores, narcotraficantes e paramilitares, desde então foram perdoados e eleitos para governar. Eles não são mais chamados de judeus ou fariseus, agora eles são chamados de políticos. Tome chupe. Bom dia e bênçãos mais uma vez. Trago-lhe uma história real que acontece diariamente na Colômbia e é a violação sistemática dos direitos trabalhistas dos trabalhadores na Colômbia, com uma justiça ardente às suas fundações. Aqui está uma cronologia dos líderes políticos que estão no poder em que se torna evidente sobre o seu profissionalismo. Quem é eleito não tem a capacidade de governar, isto é, que qualquer cidadão com extrato 6 é eleito. Por exemplo, que o povo inventou um ditado popular que diz para qualquer coisa de merda. Na Colômbia disse doutor. O que se destaca é a violação de todos os direitos civis, religiosos, econômicos, trabalhistas ou políticos, para o cidadão que não está no poder. As violações que são promovidas pelos Estados Unidos da América, um país que luta pelos direitos humanos no mundo e sob esse slogan derruba ou elimina o governo eleito pelo povo que não lhes é benéfico, é o caso da Síria, a Líbia, Venezuela, Irã, Palestina, Rússia, China, Cuba, etc. Explicação acima que coloca a América Latina no menor, e países como a Colômbia, que é o seu quintal é o esgoto onde depositam suas merdas. Como você pode ver, a empresa Tecniali Senhoras é uma subsidiária da EL, onde seus produtos são vendidos para a Colômbia, e os proprietários ou acionistas são 99% norte-americanos e 1% são colombianos, o que torna impossível aplicar a justiça a essa queixa criminal contra essa empresa. Apesar de ter passado quase 4 anos, o supracitado Ministério Público não se pronunciou, assim como o Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia, no número tutela da referência 080 01222050017007380 contra o Tribunal de Trabalho do 6º Circuito de Barranquilla, Conselho Nacional e Regional de Habilitações de Deficiência, Copatriário, Comeva-EPSI Tecniali Senhoras, pelo direito à saúde, até hoje não foi pronunciada. O atual presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, em seu tema para ser eleito à presidência, propôs o fim deste tribunal, já que os guardiões diminuem o poder da corrupção geral na Colômbia. Este é um pobre diabo e nem sabe onde está. O que ele não sabe é que esta corte nunca se pronuncia contra os infratores que compõem o poder, isto é, aplica justiça apenas aos pobres, isto é, apenas aos ruanas. Neste tutorial o autor dá conselhos sobre os testes, o que evidencia a sua importância, bem como a necessidade de queixas com a autoridade competente. É um fato democrático, que destaca a necessidade de comparar o inepto chamando-os mentalmente doente, psicopatas que são fascinados o poder, e ficar em movimento para todos os truques possíveis, destacando a importância dos funcionários públicos do presidente, ministros, embaixadores, congressistas, magistrados, procurador, governadores, prefeitos, juízes, inspetores, advogados e outros funcionários que compõem o governo. Governo que em muitos casos é o mesmo e com o mesmo, isto é, o poder é compartilhado entre si. Exemplo: Álvaro Uribe Vélez durou 8 anos. Juan Manuel Santos durou mais de 8 anos, e este palhaço Iván Duque Márquez, aparentemente, também lançou outro 8 anos. Que felizes são os colombianos que têm o luxo de permitir que a corrupção para continuar, e não impedi-los bolas para plebiscitos anticorrupção, que são em vão, já que o beneficiário está de mãos atadas, e se ele protesta todos eles morrem nas mãos de assassinos, enviados por quem está no poder. É o que coloca a situação atual da suposta democracia, governada pelos Estados Unidos da América, uma democracia que só beneficia os que estão no poder, e que aqueles que são prejudicados só existem para escolher esses criminosos. Deve-se notar que o autor afirma que na Colômbia, quem se atreve a reivindicar seus direitos constitucionais,
Se ele tiver sorte, está vivo para contar a história. Se esse mal termina no cemitério, isso significa que os réus, denunciados, etc. escolhem recorrer à violência, isto é, usar corrupção, suborno, muitas vezes influenciam. E se tudo isso não for suficiente, você emprega os pistoleiros que são mais eficazes. O outro problema mencionado é que tem uma relação direta com o capitalismo. Isto é, em geral, os empregadores têm ações em quase todas as empresas de saúde, assim como as famosas empresas de risco de saúde ocupacional. E como se isso não bastasse, os juízes são nomeados pelo partido político que está no poder. Se forem observados, são sempre os mesmos. Nessas declarações obtidas de vídeo, é importante notar que colocam uma ênfase real, porque violenta na Colômbia estão destruindo as vidas de pessoas que lutam pelos direitos humanos, e que o governo ignorar esta situação. Também deve ser notado que na Colômbia existem 25 milhões de pessoas fora do país, com 95% deslocadas pela violência, e o governo nada diz. E é estranho 6 milhões estão na Venezuela, e o governo da Colômbia em sinal de gratidão paga mal Venezuela criticar a sua atual situação econômica, o que levou os Estados Unidos da América para invadir a Venezuela para derrubar seu governante. Ele esclarecer que na Colômbia o venezuelano, fugindo da situação econômica não exceda 500 mil venezuelanos, e ainda o presidente da Colômbia Iván Duque Marques em um ato de cinismo ditatorial solicitou assistência financeira para as Nações Unidas e outros organismos internacionais, apenas para cobrir os colombianos deslocados pela violência e pela corrupção. Quem eu fodo, peço a Pilatos. As pessoas cagaram e Madmeno respondeu: salve Barrabás. Disse e fez desde então os criminosos. Ladrões, estupradores, mentirosos, abusadores, narcotraficantes e paramilitares, desde então foram perdoados e eleitos para governar. Eles não são mais chamados de judeus ou fariseus. Agora eles são chamados de políticos. Tome chupe.